A agricultura de precisão pode ser usada em todas as cadeias produtivas do setor agropecuário. Com medidas de gestão adaptadas à realidade de pequenos, médios e grandes produtores, oferece ferramentas para otimizar o uso de insumos e garantir inovação no campo. A agricultura de precisão é o tema de uma série que você acompanha a partir de hoje na nossa sala de aula. Olá, bom dia. Hoje iremos tratar sobre agricultura de precisão, certo? O que seria agricultura de precisão? Muitas vezes o produtor lá na sua fazenda, nesse imenso país, se pergunta, poxa, eu preciso ter precisão na agricultura de precisão, certo? É um tema hoje muito difundido, é uma parte também, diríamos, muito necessária, porque nós precisamos realmente ser precisos, precisamos realmente ser exatos no que fizemos. Hoje, os insumos para a produção eles estão, de certa forma, encarecidos e o produtor não tem mais, vamos dizer assim, a possibilidade de errar. Ele realmente tem que ser exato no que está fazendo. E aí, a agricultura de precisão trouxe um conjunto de ferramentas, certo, para o produtor que está lá na sua fazenda, que está agora lá nos assistindo, poder entender um pouco melhor o que ele pode fazer com essa parte. Então, agricultor de precisão seria um conjunto de ferramentas que ele vai utilizar desde o GPS, piloto automático, semeadora com plantio preciso, distribuição, certo? Pulverização, que esses itens serão tratados nas aulas seguintes. Então, agricultor de precisão, como o próprio nome sugere, é uma agricultura precisa, uma agricultura exata, e é o que nós estamos precisando hoje. Precisamos produzir mais alimentos em uma área cada vez menor, ou seja, nós precisamos verticalizar a produção. E para conseguirmos verticalizar a produção, a agricultura de precisão entrou com uma luva nesse sentido. E que também tem muitos produtores que muitas vezes nos trabalhos, nas visitas a campos, nos perguntam, poxa, mas não seria precisão na agricultura? Também. Mas é que um tema leva a outro. Se eu sou preciso no que eu estou fazendo, eu estou fazendo bem feito. Estou fazendo bem feito, estou tratando muito bem a agricultura com a agricultura de precisão. Certo? Para nos ajudar e para melhorar, vamos dizer assim, o trabalho do produtor, do nosso homem lá no campo, temos o sistema GNSS, certo? Sistemas Globais de Navegação por Satélite. E esse sistema GNSS, ele é um pouco confundido hoje com GPS, certo? Que é uma das linhas do GNSS. Então, hoje, se vocês forem perguntar para o produtor se ele compraria um GPS ou um GNSS, ele sempre compraria um GPS. Por quê? Porque é o equipamento que ele mais conhece, é o equipamento que mais se difundiu. Mas o GPS é uma derivação do GNSS. Então, o que seria isso aqui? O que seria o GNSS? Certo? Então, se nós formos ver, o GPS é o sistema americano que foi desenvolvido primeiramente na década de 70, 80 para fins uso exclusivamente militares, ou seja, o exército americano queria saber aonde estava o seu inimigo, saber posicionamento de armas e toda essa parte do aparato militar. Com o passar dos tempos, você percebeu que essa utilização também facilitaria a nossa vida na agricultura. E assim se começou, no início com aparelhos, de certa forma, bem rudimentares, com uma precisão bastante baixa, certo? Mas como o sistema foi se aprimorando, foi também entrando outros sistemas, como o GLONASS, certo? Que é o sistema russo, que hoje já está em funcionamento, nos ajudando o produtor lá na sua fazenda, ou seja, garantindo a melhor precisão. Temos também o sistema Galileu e o Compass, que estão em desenvolvimento. Esses ainda hoje não estão sendo usados na nossa linha, mas logo certamente estarão contribuindo na agricultura de precisão. Certo? Como eu já falei, certo? Como é que funciona isso? Como é que o nosso agricultor, como é que o nosso produtor rural vai utilizar o sistema?
ele vai utilizar pondo o GPS na sua máquina, pondo, vamos dizer assim, o equipamento para trabalhar. Só que muitas vezes ele não sabe ou não parou para pensar que ele é uma das partes. Por que isso? Ele é o segmento do usuário, ele é a pessoa fim, lá é o final do sistema, aonde, para que isso possa acontecer, nós precisamos ter o segmento espacial e o segmento de controle. O que seria o segmento espacial? Certo? O segmento espacial seria os satélites que estão ao redor da órbita da Terra. Só para o produtor entender, certo? E muitas vezes quando o produtor diz, poxa, eu estou aqui com um erro de 15, 20 centímetros, como é que pode acontecer isso? Só para ficar um entendimento, esses satélites eles estão a uma altura de mais ou menos 20 mil quilômetros da órbita da Terra. Então, temos uma distância bastante grande e por isso que muitas vezes o produtor lá no seu trabalho, lá na sua atividade, percebe que, poxa, a precisão não está boa, a acurácia do meu equipamento não está legal, será que o que está acontecendo? Então, isso a gente quer tratar aqui, porque entre a máquina do nosso produtor lá na fazenda dele e o satélite tem um monte de interferência, certo? Que a gente vai tratar em seguida. E para dizer de que hoje, um exemplo, o sistema GPS, ele tinha 24 satélites em atividade, está aumentando, está posicionando, mas vamos dizer que são 24 satélites ao redor da Terra. Cada satélite desse, ele produz 2 giros sobre o globo terrestre, ou seja, vamos dizer assim, às 8 da manhã e às 8 da noite o satélite vai estar no mesmo ponto, quando ele vai dar 2 voltas ao redor. Então, isso, vamos dizer assim, pode causar algum erro, esse deslocamento, tem o multicaminhamento e outros fatores que podem interferir um pouco na precisão, na acurácia do nosso equipamento. Então, aí, o que nós temos aí? Como é que acontece? Como é que, vamos dizer assim, o GPS posiciona ou sabe que a máquina do nosso produtor, do produtor, está lá naquele ponto, naquele exato ponto? Como é que isso ocorre? Certo? Se nós formos pegar aqui exemplos de cidade, se fosse termos um satélite somente, certo? O produtor poderia estar em qualquer lugar desse primeiro círculo aqui, que chamamos de estado do Rio de Janeiro. Certo? Tendo 2 satélites, o produtor pode estar em qualquer um desses pontos entre a interseção entre a nossa cidade aqui do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por exemplo. Certo? Tendo o que ficaria bastante vago, ficaria, vamos dizer assim, muito impreciso. Com mais um satélite, aí vai ter um cruzamento único entre os 3, certo? E ali juntou mais a cidade de Florianópolis, por exemplo, e aí hoje o produtor só pode estar naquele ponto exato ali. Então, naquele exato ponto. Então, sendo assim, é assim que ele funciona. Então, como é que isso funciona? Como é que, vamos dizer assim, para o nosso produtor, para o produtor lá que está na fazenda hoje nos assistindo, como é que isso acontece? Isso acontece por um sinal semelhante a um sinal de rádio, certo? Onde o satélite emite um sinal, onde esse sinal vai ser captado pelo receptor GNSS, que vai estar localizado lá no seu implemento, seja ele um trator, uma colhedora, um pulverizador ou qualquer outra máquina, uma semeadora. Sendo assim, vai receber esse sinal, certo? Onde, para que isso aconteça e que tenha precisão, vamos dizer assim, cada satélite tem lá 4 sinais por segundo. Então, que fique bem, vamos dizer assim, para que fique bem entendível, vamos dizer assim, cada satélite vai ter uma leitura de 4 sinais por segundo para o receptor. Tendo esse cruzamento dos 3 satélites, o que acontece? Nós vamos ter lá, vamos dizer, uma aferição do posicionamento. Sendo assim, nós vamos saber que o produtor está lá com a sua máquina no ponto A, no latilong A, no latilong B. Então, dessa forma é o que nos possibilita a precisão. Certo? Sendo assim, se nós olharmos aqui, talvez fica mais próximo, mais entendível. E aqui temos um quarto satélite,
que é para corrigir algum erro, para tirar, vamos dizer assim, alguma distorção que tenha. Distorção essa, por exemplo, de calor, certo? Como assim? Não sei se o produtor lembra, há 2, 3 anos atrás, deu uma tempestade solar, que isso causou certa ansiedade nos meios de telecomunicação, que foi bastante difundido, e muitos do produtor, ele nem se deu conta, ou quando se deu conta, percebeu que o sinal do seu receptor lá não estava bom, que estava caindo com mais facilidade, que a precisão não estava 100%. Por que isso? Porque uma tempestade de calor vai fazer com que essa onda, com que essa comunicação entre o satélite e o receptor não seja perfeito. Não sendo perfeita, vai causar erro. E esse erro, muitas vezes, nos causa uma certa dor de cabeça. Muitas vezes o produtor que está lá na sua máquina, poxa, quando voltou de reabastecer o pulsador, coloca lá na linha e olha, poxa, mas essa linha aqui não está fechando, essa linha aqui, ela não está aonde deveria. O que está acontecendo? Porque muitas vezes ele já tem lá no solo uma passada anterior e ele percebe que a linha que o GPS, que o sistema GNSS mostrou para ele, não coincide com a linha física com que ele já tem da primeira passada. Certo? E aí fica a pergunta, bom, qual que está certa? Qual que seria a certa? Certo? Então o produtor deve saber que a linha que realmente é a exata é aquela que estava física, que já estava ali marcada. E ele vai ter que reposicionar o seu equipamento, reposicionar a sua linha do GNSS para que em cima daquela passada anterior, se já existia uma passada anterior. Então essa é a questão. E logo a gente vai tratar um pouco sobre precisão e acurácia também, certo? Só para ficarmos entendidos, um exemplo bem claro que a gente costuma trabalhar e mostrar é como muitas vezes a gente aprendeu na escola a saber a distância que caiu um raio. Certo? Essa é uma brincadeira que a gente fazia na física, que como é que uma criança, como é que uma pessoa pode saber a que distância um raio caiu da onde ele estava, certo? Ou seja, dessa forma lá, quando a gente aprendeu, ou o produtor pode, vamos dizer assim, brincar de fazer isso, viu o clarão do raio e aí ele vai contar os segundos, certo? Para cada segundo, ele vai multiplicar pela velocidade do som. Um exemplo, 300 metros por segundo. Então, se entre o clarão visto e o som ouvido demorou 10 segundos, significa que aquele raio caiu uma distância de 3 quilômetros da onde o produtor estava. Desta forma, também acontece com aqui. Só que isso aqui viaja, essa comunicação se desloca à velocidade da luz. E aí são 300 mil quilômetros por segundo. Então a luz é muito mais rápida que o som. E por isso que, entendendo, vamos dizer assim, a distância com que cai um raio, muito o produtor vai entender mais fácil como funciona o sistema de GNSS, o sistema que nos fornece o posicionamento. Certo? Desta forma, se nós formos ver, aplicações do GNSS na agricultura. Então, o que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer com isso? Aí, voltamos novamente a falar do nosso tema agricultura de precisão. O que quer dizer isso? É um conjunto de ferramentas que põe a propriedade, o campo, o talhão na mão do produtor, ou seja, desde um mapa de fertilidade. Há um tempo atrás, antes da agricultura de precisão, o produtor ele trabalhava com a média, ou seja, naquele talhão que está sendo mostrado aqui, o produtor precisaria 300, 500 quilos de fertilizante. Hoje, o produtor, com essa tecnologia, já sabe que nesse exato ponto, por exemplo, onde está essa máquina, o seu talhão precisa de 300 quilos. Mas, logo, no ponto lá da direita da máquina, precisa de 500, ou precisa de 100, ou precisa de 700. Então, a agricultura de precisão nos ajuda nesse sentido aí. E as aplicações do GNSS na agricultura é isso, é ajudar o produtor a conhecer melhor
a sua lavoura, tanto na fertilização quanto, por exemplo, no mapa de colheita. Fechado a colheita, o produtor olhava lá, o talhão 1 fechou tantos sacos de média, tá? Mas isso aí, tantos sacos é a média, tá? Mas será que a média foi boa ou não foi boa? Não foi muito boa. Tá, e aí todo o talhão estava ruim? Muitas vezes não, muitas vezes tinha pontos naquele talhão que poderiam estar melhores, certo? E aí, com agricultor de precisão, monitoramento de colheita, o produtor vai poder ir lá e saber exatamente aonde estava produzindo menos e, em cima disso, investigar a causa com que estava produzindo menos. Então é importante que o produtor fique bem ciente que a agricultura de precisão, o GNSS, não faz nada sozinho. E aí eu deixo um recado para o meu caro amigo produtor, para o agrônomo, para o gerente da fazenda, que a agricultura de precisão é mais um conjunto de ferramentas, mas é importante salientar que ele não faz nada sozinho, certo? Que nós temos a máquina, nós temos a tecnologia, só que ainda nós precisamos, o gerente da fazenda, o produtor, o agrônomo, interpretando esses dados e trazendo isso para aumento de produtividade. Para isso nós temos precisão e acurácia. Muitas vezes o produtor ele fica, poxa, como eu comentei anteriormente, eu tenho lá uma passada e essa passada quando eu retornei a reaplicar não estava bem ali. Aí temos a diferenciação entre acurácia e precisão. Acurácia, vamos dizer assim, precisão seria nós acertarmos uma vez no alvo. Acurácia seria nós acertarmos várias vezes no mesmo alvo, ou seja, quando o produtor tem uma acurácia alta e uma precisão alta, ele vai ter, vamos dizer assim, a repetibilidade sempre garantida, certo? Aí, para que o produtor fique bem entendido, nós temos também os tipos de precisão, SF1, certo? SF2, RTX e RTK. O que seriam isso? Seriam o conjunto de tipos de sinais que hoje é oferecido. O SF1 é um sinal sem muita correção, tem a correção, mas não tem muita repetibilidade, ou seja, uma precisão lá de 30 centímetros sem muita repetibilidade. Passando para o SF2, nós temos o sistema de, vamos dizer assim, satélite geoestacionário, que eu falei para vocês que o satélite gira a uma órbita, a uma altitude de mais ou menos 20 mil quilômetros. O satélite geoestacionário ele está posicionado, vamos dizer, uma altitude de 40 mil quilômetros acima da superfície terrestre. E isso ele, vamos dizer assim, vai monitorando os outros satélites e fazendo a correção, nos garantindo uma certa acurácia. O RTX já é um sistema mais apurado, já é um sistema, vamos dizer assim, melhor, que hoje está garantindo uma precisão lá de 5, 8, 10 até 12 centímetros. E o RTK é um sistema de correção em tempo real, onde o produtor, lá na sua fazenda, precisa ter uma antena localizada, lá num pórtico, lá numa base conhecida, e essa antena de RTK vai fazer, vamos dizer assim, a filtragem, vai monitorar as máquinas do produtor, garantindo uma precisão de 1 polegada de repetibilidade, ou seja, é muito precisa e extremamente acurada, ou seja, se o produtor deixar a RTK ligada durante o ano todo, ele vai ter um erro máximo de 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros, o que é perfeitamente, vamos dizer assim, muito bom, muito favorável ao desenvolvimento da agricultura de precisão. Então, nós temos na RTK a precisão máxima, ou seja, é o que o produtor pode ter de melhor no sistema GNSS, onde, se eu deixar essa RTK ligada durante o ano todo, ele vai ter, vamos dizer assim, uma precisão, uma acurácia, um erro máximo, diríamos, de 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros. Então, para concluirmos, digo para o produtor
que a agricultura de precisão, reforça o nosso amigo produtor, que a agricultura de precisão é um conjunto de ferramentas, certo? E volta a dizer novamente que essas ferramentas, elas têm que ser trabalhadas por pessoas, pelo gerente, pelo agrônomo, pelo produtor. Então, muitas vezes, quando se iniciou com a agricultura de precisão, se imaginou que ela seria autônoma, que o produtor compraria a sua máquina nova com o sistema e dali para diante a máquina faria boa parte das operações, vamos dizer assim, autônoma, só por ela. Não. Fica o legado de que a agricultura de precisão ajuda muito, tem um incremento bastante forte no aumento de produtividade, certo? No conhecimento da área, da lavoura pelo produtor, só que, mesmo assim, mesmo com a agricultura de precisão, com todo o conjunto de equipamentos, o produtor, o gerente, o agrônomo, o operador lá da máquina é a pessoa que deve estar completamente treinada e dominando o assunto como um todo. Então, finalizo aí, seguimos com outras aulas, vamos trabalhar com piloto automático, com semeadora plantio preciso, com distribuição e aí com certeza nós veremos nas edições seguintes.